Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Hoje continuamos o nosso estudo de Hebreus, no capítulo 9. Na semana passada nós vimos do 15 até o 22 e hoje vamos dar seguimento do 23 até o 28, falando ali sobre a purificação perfeita. Do 15 até o 22, o autor ele falou sobre a morte do testador, no caso Jesus Cristo, como aquele que fez um testamento, deixou um testamento para que eu e você pudéssemos tomar parte na herança deixada àqueles que creem, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor. E aplicou ali, então ele deixou claro a aplicação do sangue de Jesus, a eficácia do sacrifício e a aplicação do sangue de Jesus para que eu e você fôssemos purificados na nossa consciência, Porque como ele vai dizer no capítulo 10, o sangue de touros e bodes de maneira nenhuma conseguia purificar a consciência ou teria poder de realmente perdoar pecados, E isto ele fala mais claramente no capítulo 10, ou seja, aonde que é importante eu e você sabermos é que o autor aqui no capítulo 9, como em várias outras partes da carta, ele está pregando. O que é pregar? Está deixando firme, está argumentando de várias maneiras para que não haja contestação. Afinal, ele estava escrevendo uma carta a judeus que outrora foram do judaísmo e agora eram cristãos. Então ele está usando da filosofia que eles entendiam, da argumentação que eles conheciam, e também isso não servia apenas para judeus, mas servia também para gregos. Enfim, servia para qualquer pessoa, em qualquer lugar naquele tempo e também nos dias de hoje. Então somente hoje a gente precisa estudar um pouquinho mais para entender o cerne do que o autor está falando, do que o escritor pretendia com aquela carta. Afinal, nós entendemos que quem escreveu a carta aos Hebreus é um apóstolo dirigido pelo Espírito Santo de Deus para fortalecer os irmãos na fé, tá bom? E estamos chegando no ápice da carta, onde ele diz: acheguemo-nos a Deus. Esta é a função de nós estudarmos a Bíblia Sagrada. Mais do que simplesmente um conhecimento intelectual, mais do que podermos ter alguma bagagem, se é que é possível, uma bagagem espiritual, nós realmente queremos conhecer o Senhor e achegarmos-nos a Ele. Este é o propósito desse estudo, que a gente conheça um pouco mais. E também, como fez aqui o escritor aos Hebreus, nesse estudo pregando, esse é o meu desejo, de estar pregando para você verdades que precisam estar muito bem fixadas no nosso coração, a fim de que não nos demovamos facilmente da fé que temos em Cristo Jesus. Aliás, que não saiamos desta fé de jeito nenhum. E se você ainda, que teve acesso a esse vídeo, não conhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não vá embora. Continue assistindo. Você vai perceber pelas Sagradas Escrituras que Jesus Cristo é o único caminho, a única vida, o único em quem nós encontramos salvação. Ele é o nosso arquegós, o precursor da nossa salvação. Amém? Vamos à leitura, Hebreus 9, a partir do versículo 23 até o 28. Vamos nos ater nesse vídeo apenas nesses 5 ou 6 versículos. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a estes. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Nem também entrou para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra de ano em ano no Santo dos Santos com sangue alheio. Doutra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora,
na consumação dos séculos, ou em outra versão que diz no final dos tempos, né? Uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Amém? É sobre esse trecho que nós vamos falar e vamos tentar destrinchar um pouquinho mais, deixar mais claro para nós entendermos bem o que está escrevendo aqui o autor a nós e aos hebreus. Então agora no verso 23 em diante o enfoque cai outra vez sobre a questão do santuário, né? O santuário aonde Jesus entrou. Já disse anteriormente, vou repetir como estava fazendo aqui o escritor aos Hebreus. Jesus não entrou no tabernáculo terrestre, mas no tabernáculo celestial. Aqui então fica claro um conceito destacado entre a diferença entre o espiritual com o material, entre o terreno com o celestial, né? Jesus entrou no tabernáculo celestial, espiritual, eterno, né? Jesus entrou realmente na presença de Deus Pai, né? Não apenas naquele que era a figura do verdadeiro que está no céu, né? Então o autor está falando claramente sobre isso aqui, né? O enfoque recai no santuário aonde Jesus entrou, não é como o tabernáculo terrestre que era feito por mãos. Então está destacado o conceito espiritual em contraste com o conceito material, né? Mediante o reconhecimento de que existia uma realidade espiritual transcendente e superior à glória do santuário terrestre, é que faria com que os judeus cristãos compreendessem que não era necessário mais um templo feito por mãos humanas, né? Então esta realidade espiritual e transcendente é que garante para mim e para você que nós não precisamos ter um templo de paredes. Nós precisamos sim ser igreja, estar congregados numa igreja, precisamos sim viver em comunhão com os irmãos, sendo a igreja de Jesus aqui na terra. Se temos um lugar para congregar, devemos congregar, porém a nossa fé não depende de um templo. E é isso que está sendo colocado aqui. A nossa fé não depende de um templo, senão agora mesmo que estamos em época de pandemia, né, impedidos de cultuar no templo, meu Deus, como isso me faz sofrer, como isso me angustia, me deixa indignado, né? Isso faz muito mal para mim, mas eu sei que a minha fé não está limitada a estar dentro de um templo, né? Precisamos sim viver em comunhão, estar em união, num só Espírito, numa só fé no Senhor Jesus Cristo. Isso não pode faltar. Mas lá ele já está colocando, olha, a nossa fé é transcendente. O que Jesus fez, a realidade espiritual que Jesus garantiu para nós é que a glória de Deus e a glória de Jesus, a glória do que Jesus fez é superior àquilo que havia no tabernáculo terrestre, né? Então é necessário nós compreendermos que a ausência de qualquer lugar central de adoração no cristianismo, isso não faz grande diferença, né? Nós não dependemos de um lugar central no cristianismo, um templo, né? Ou seja, como cristãos, nós não precisamos ir para Jerusalém para alcançar a fé, para alcançar Jesus, para alcançar Deus. Nós não precisamos de um templo feito por mãos humanas. Afinal, somos cidadãos celestiais. Já somos sim santos, separados para estarmos para sempre com o Senhor Jesus, né? O Senhor já nos resgatou das trevas, nos trouxe para a sua luz, garantindo que eu e você tivéssemos livre acesso até o Pai, independente de estarmos em algum lugar fisicamente falando. Tá bom? O templo onde nosso sumo sacerdote oficial é, na realidade,
é o mesmo céu, conforme demonstra esse versículo aqui, o versículo 24, né? A presença de Deus é mais do que uma localidade. A presença de Deus é mais do que uma localidade. Tá? Então eu e você vivemos, entramos, participamos da presença de Deus. E aqui ele começa a falar então, né, que a missão atual de Cristo, que foi mencionada antes, é repetida novamente. Ele repete novamente a missão que Cristo tem hoje, que ele entrou para quê? Ou existia um fim, existia um propósito, existiu um propósito, né? Ele entrou para comparecer agora, no tempo presente, enquanto estamos aqui, né? Para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, esta é a missão de Cristo, né? Como sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote, comparecer agora diante de Deus por nós, né? Esta é a obra intercessória de Cristo, expressa em termos diferentes. Então o autor ele dá várias abordagens para falar de um mesmo tema, de uma verdade central. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. O único intercessor entre Deus e os homens. Não há outro que possa nos levar ao encontro do Pai, somente por meio de Jesus Cristo. E aqui, de diferentes maneiras, o autor e o escritor está falando sobre isso, né? Primeiro, a atividade de Cristo diz respeito especificamente ao presente, agora, ou no grego nin, de uma forma definitiva desde a ocasião da paixão de Cristo, né? Então, a partir da paixão de Cristo, a partir do sacrifício de Cristo, ele entrou neste lugar, né? Neste tabernáculo celestial e garantiu o acesso. Ele foi o precursor. Ele garantiu o acesso para que eu e você tivéssemos as portas do Santo dos Santos abertas. As portas à presença de Deus, as portas à glória de Deus estão abertas para mim e para você, né? O uso do tempo do verbo no original grego, empanistenai, né? Empanistenai, comparecer. Declara o comparecimento como um fato estabelecido. Jesus entrou, é um fato, ele adentrou, né? Ele está intercedendo por todo aquele que crê no seu sacrifício, por todo aquele que crê no seu nome, né? A atividade de Cristo, número 2, a atividade de Cristo é diante de Deus. Não há outros intermediários entre Cristo e Deus. Não existe outro intercessor, né? Somente Jesus Cristo é o nosso intercessor diante de Deus. A palavra usada aqui para presença é prosopon, literalmente face. Então Jesus está diante da face de Deus. Face aqui é para demonstrar algo mais pessoal do que apenas na presença, do que apenas no ambiente. Ele está intimamente ligado com Deus, intercedendo em nosso favor, né? Então aqui fala da comunicação entre Deus e o homem. Jesus é o elo de ligação entre Deus e o homem, né? Como representante perfeito do homem, Jesus reúne em si mesmo a totalidade da humanidade. Mas a palavra nós restringe a sua atividade àqueles que se entregam a Ele pela fé. Vou repetir esse conceito, tá? Como representante perfeito do homem, Jesus reúne em si mesmo a totalidade da humanidade, ou seja, o sacrifício que Jesus fez foi sim universal, em favor de todos os homens, em favor de toda a humanidade. Mas a palavra nós, que está aqui no versículo, que ele está para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Quem são esses nós? Aqueles que se entregam a Ele
pela fé, né? Faz por nós aquilo que não poderíamos fazer por nós mesmos. É isso que Jesus faz por mim e por você. Aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. É a sua graça derramada sobre a nossa vida, né? Passamos agora então ao versículo 25. Né? Nem também entrou para se oferecer a si mesmo muitas vezes. Outra vez ele vai falar sobre isso. Né? Como o sumo sacerdote entra de ano em ano no Santo dos Santos com sangue alheio. O sumo sacerdote arônico, nas suas entradas anuais no Santo dos Santos, ele precisava de que maneira? Ele tinha todo uma base para poder entrar no Santo dos Santos. Ele tinha todo um ritual e ele tinha que passar de ano em ano por todo aquele ritual, correndo um risco terrível de morrer caso Deus entendesse que ele não havia se purificado nem para aquele culto, né? E ele precisava repetir essa base sacrificial de ano em ano, né? A cada vez o sangue que acompanhava esse sumo sacerdote terreno era sangue de um novo animal, né? Porque não tinha como o animal renascer, né? Afinal, ele era sacrificado, derramado seu sangue, consumido no fogo, né? Não havia, portanto, continuidade alguma. Novos animais precisavam ser sacrificados, mas a entrada de Jesus Cristo foi diferente. Uma vez por todas. Uma única vez. Não é necessário ser repetida. Não tinha necessidade de oferecer muitas vezes. E quando Jesus ofereceu, não foi com sangue alheio. Não foi com sangue de outrem. Foi com seu próprio sangue. Né? Ofereceu-se a si mesmo, derramou seu próprio sangue. Por isso, um sacrifício tão superior, como diz aqui o texto. Né? Se as figuras daquilo que era verdadeiro se purificavam com o sangue, quem dirá agora as coisas mais importantes com sacrifícios ainda superiores? As antigas com sangue alheio, com sangue de animais, agora esta com o sangue do próprio Cordeiro de Deus, com o próprio Senhor derramando o seu sangue, né? Verso 26. Doutra forma necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, ou no final dos tempos, né? E é o que diz em outra versão, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Né? Os leitores aqui precisavam e precisamos saber que era só um sacrifício, que este sacrifício de Jesus era adequado, suficiente, para que não precisasse ser repetido. Né? Os leitores precisam saber que este sacrifício de Jesus é adequado, suficiente para o acesso contínuo. Cristo está continuamente diante da face de Deus. Né? Ele vai ressaltar isso no capítulo 10. Né? Agora ele está assentado diante de Deus, né? E a gente vai, no momento oportuno, falar sobre a diferença entre o sumo sacerdote do Antigo Testamento e Jesus, que agora está assentado à destra de Deus. Né? Cristo está continuamente diante da face de Deus, o que demonstra que o sacrifício dele é suficiente. A eficácia daquela oferta sempre está diante dos olhos do Pai. A eficácia da oferta de Jesus está sempre diante dos olhos do Pai. Os homens são e sempre serão pecadores. Eu e você. Nós somos e sempre seremos pecadores. Não quer dizer que nós não possamos viver sem pecado ou sem pecar, sem cometer pecados. Isso não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós sempre seremos pecadores. Vez por outra, infelizmente, cederemos às tentações e acabaremos pecando. Somos pecadores, né? Os homens são sempre pecadores e sempre serão, mas isso não significa que Cristo deva continuar oferecendo a si mesmo indefinidamente. O caminho já está aberto uma vez para sempre. É como um médico, por exemplo. Antigamente não se falava em transplante,
Mas um médico descobriu que era possível transplantar um órgão de alguém que recém morreu e colocar dentro de uma outra pessoa, né? E essa pessoa ter o funcionamento daquele órgão que saiu de um outro organismo, foi colocado naquele novo organismo e agora passa a viver. Por exemplo, o médico que descobriu que era possível transplantar um coração, né? É impossível transplantar sentimentos, é impossível transplantar consciência, mas o órgão, o coração é possível, né? O médico que descobriu isso, ele abriu um caminho. Todos os demais médicos e toda a comunidade médica sabe que este caminho já está aberto, não precisa ser descoberto outra vez. É isso que quer dizer que o caminho, o acesso até Deus já foi aberto. É a maneira que eu encontrei aqui da gente tentar destrinchar um pouco isso. O caminho até Deus já está aberto, né? Mas por que então o escritor sugere que o sofrimento estaria implícito desde a fundação do mundo? Né? De outra forma, seria necessário Jesus padecer desde a fundação do mundo. O que está subtendido aqui? Né? O que dá para a gente entender aqui? Que o sacrifício de Cristo, se fosse repetitivo, deveria começar desde a época da queda do homem lá no Éden, lá no início, na aurora da criação humana. Né? Quando os homens começaram o mundo e Adão e Eva pecaram, quando a queda do homem aconteceu, então ali já seria necessário apresentar o sacrifício de Cristo. De tempo em tempo isso precisaria se repetir, mas é um sacrifício superior, né? Visto que a oferta que Cristo fez de si mesmo somente poderia ocorrer uma vez na história, né? Só era possível isso uma vez na história. A cronologia do evento, ou o tempo em que aconteceu, somente poderia ser atribuído à sabedoria perfeita de Deus, né? Ou seja, aqui a gente entende o que é na consumação dos séculos, ou no final dos tempos, né? O escritor não discute aqui por que o evento não ocorreu tão logo o pecado foi cometido. Ele está mais interessado aqui na natureza da oferta. Então ele deixa de lado a especulação de quando deveria ter sido, ou quando que foi, ou coisa parecida. Ele considera o evento em si. Ele não dá espaço para especulação. Mas ele determina, ele escreve determinantemente, pela revelação do Espírito de Deus e também com uma convicção de fé, que Jesus veio, sim, encarnou, sim, foi sacrificado, crucificado na cruz do Calvário na plenitude dos tempos, no tempo certo, né? O texto diz ali na consumação dos séculos, ou ao se cumprirem os tempos, diz em outra versão também, na plenitude dos tempos está em Gálatas capítulo 4, 14, Efésios 1, 10. Paulo usa esta expressão, na plenitude dos tempos, no tempo certo. O que aconteceu nesse tempo, pastor? A eternidade entrou na história. A eternidade entrou na nossa cronologia. O tempo kairos, o tempo eterno de Deus, entrou no cronos, ou seja, na plenitude dos tempos. O que eu estou dizendo aqui, e como o Espírito Santo tem me feito compreender, é que o sacrifício que Jesus operou nesse tabernáculo celestial, espiritual e eterno, foi num tempo eterno. E se o tempo é eterno, ele não é contado como nós conhecemos, né? Eu e você vivemos no cronos, então tem passado, presente, futuro, tem horas, dias, meses, anos, décadas, séculos, né? Esse é o tempo cronos, ele precisa de datas, ele precisa de hora, ele precisa de coisas que o definam, né? Já o tempo eterno simplesmente é. Simplesmente é. Né? Então Cristo entrou uma vez por todas, a eternidade entrou na história. Jesus, né, fez uma vez por todas, porque no tempo eterno está concluído, está consumado. Né? O escritor então considera a expiação como o clímax da era que acabava de chegar ao fim. Né? Ele considera aqui
O que Jesus fez é o clímax da era que chegava ao fim. Chegava ao fim a era dos sacrifícios e rituais e tudo aquilo que estava no Antigo Testamento como necessidade de sacrifício de animais, né? Todo aquele ritualismo, né? Chegava ao fim aquela era. Agora começa uma nova era em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Verso 26, a parte B do versículo, ele fala: mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado. Então aqui tem vários aspectos resumidos da expiação que passam a ser apresentados. O primeiro desses aspectos é a manifestação de Cristo. Se manifestou, pefanerotai, né? Ele faz aqui uma conexão entre a oferta sacrificial e a encarnação e imediatamente coloca esse evento na história. Jesus se manifestou, ele coloca toda a manifestação de Cristo, toda a encarnação de Cristo até o seu sacrifício como num só momento, né? A segunda faceta que está colocado aqui é a qualidade definitiva da história. Ele está ecoando o que ele já disse lá no capítulo 7, né, de Hebreus 7:27. Uma vez por todas, né, uma vez por todas ofereceu-se a si mesmo. A terceira consideração é o efeito do sacrifício. Qual foi o efeito do sacrifício de Jesus? Para aniquilar o pecado. E aqui vai algo que é importante que eu e você saibamos, né? O aniquilamento de alguma coisa envolve a anulação de tal coisa, ou a inexistência de tal coisa. No nosso entendimento mais básico é isso. Aquilo que foi aniquilado já não existe mais. Não podemos ser tão rasos assim. A gente precisa entender o que o escritor e o que a escritura quer dizer com aniquilar o pecado, né? Então o aniquilamento envolve a anulação do pecado, isto é, tratá-lo como se já não mais existisse. Isso não pode significar que o pecado é tratado como algo inexistente, né? Então, o sacrifício de Cristo, pastor, então me explica melhor esse negócio. O sacrifício de Cristo, ele está anulando o poder de condenação do pecado. O sacrifício de Cristo, pela fé em Cristo Jesus, está aniquilando o poder da condenação do pecado. A sentença de condenação não está mais sobre aqueles que creem em Jesus, que se rendem a Jesus, que creem no poder do seu sacrifício, no poder do sangue de Jesus para a purificação dos seus pecados e a purificação da sua consciência, né? Então isso não pode significar que o pecado é tratado como algo inexistente, até porque a epístola aos Hebreus deixa claro e não dá apoio de que o pecado sem arrependimento agora passará sem castigo. Eu vou repetir essa sentença, tá? A epístola de Hebreus, daqui para frente, deixa claro, ou seja, ela não dá ponto de apoio para que a gente pense que o pecado sem arrependimento passará sem castigo. É muito claro no capítulo 10, o que a gente vai ver logo mais à frente, né? Que para perdão dos pecados é necessário arrependimento e fé, né? Assim como era no sistema levítico, a eficácia do sacrifício dependia também da atitude do adorador. Se não fosse assim, né, Deus não teria por que dizer, olha, eu não me agrado aí dos sacrifícios que vocês estão apresentando, né? Rasguem o coração e não somente as vossas vestes, se arrependam de fato, né? Tantas vezes no Antigo Testamento está escrito palavras que dizem isso que eu estou falando para você. Talvez não nessa mesma linguagem, mas está escrito, tá certo? Assim também, a aplicação da oferta de Cristo exige uma atitude de arrependimento e fé. É necessário. E a quarta declaração resumida desse verso é que a repetição do fato de que a oferta que Cristo fez foi de si mesmo, né? Jesus ofereceu a si mesmo e não sangue alheio. Verso 27.
E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Né? Então aqui o autor faz uma declaração geral, porém muito específica, né? Acerca do destino dos homens. Todo ser humano está destinado a morrer uma só vez. Esta é a principal defesa das Escrituras, das quais eu uso contra a possibilidade da reencarnação. A Bíblia é clara e categórica e garante: está aos homens determinado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. É claro que aqui também o autor está colocando esta declaração porque os gregos daquele tempo, muitos dos gregos daquele tempo, não acreditavam em vida eterna, não acreditavam que havia vida após a morte. Para eles a morte era o fim de tudo. Né? Muitos foram os filósofos e sábios gregos que escreveram: a morte é o fim, certo? A morte, depois da morte não existe mais nada. Então assim os gregos criam. Então ele coloca isso para deixar claro: olha, depois que nós morremos, haverá sim um juízo, haverá sim um julgamento. Depois que nós morrermos, haverá um julgamento, certo? A morte em si mesma é inevitável. Aos homens está ordenado morrer em uma só vez. Ninguém está isento dessa experiência. A diferença entre a morte de Cristo e de todos os demais seres humanos é que a dele foi voluntária. Jesus não precisava morrer. O salário do pecado é a morte. Nós somos pecadores. Jesus não era pecador, mas a nós estava determinada, estava ordenada e reservada para nós. Está reservada para nós a morte. Né? Ali a palavra ordenada no original é apokeitai, já disse isso no vídeo anterior, ou seja, a morte está guardada para eles, tá certo? Então vai chegar o dia, a hora que eu e você vamos morrer, salvo se Jesus vier antes, né? Então a exceção a esta regra está na questão do arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala sobre aqueles que estiverem vivos no dia que o Senhor vier arrebatar a sua noiva, no dia que Jesus manifestar a segunda vinda para buscar a sua noiva. O arrebatamento fará com que aqueles que estiverem vivos sejam transformados e estaremos para sempre com o Senhor. Então a exceção a essa regra não anula a regra, né? Mas a estabelece. Aqui há uma exceção, tá certo? Então, a diferença entre a morte de Cristo e demais é que Jesus ofereceu-se voluntariamente. A expectativa de que alguns de nós escaparemos da morte está embasada em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Né? O homem, então, eu e você, nós podemos olhar o fim das coisas, o fim dessa vida, de duas maneiras. Ou cheios de terror,